Olá a todos, o meu nome é professora Márcia, eu trabalho no programa de distúrbios de aprendizagem no CIER e estou tendo a oportunidade de estar vindo conversar com vocês um pouquinho hoje sobre como criar no seu filho o gosto pela leitura. Então a gente sabe que as famílias elas têm um papel muito importante no incentivo do hábito de leitura nas crianças. Mas a gente sabe também que com a correria do dia a dia e tantos estímulos da era digital, fica difícil estimular o interesse das crianças pelos livros. Então, o primeiro passo é a gente pensar na leitura como uma oportunidade de passar um bom tempo com qualidade com as nossas crianças. Assim, a família ela pode criar momentos de diversão que, ao mesmo tempo, incentivam o desenvolvimento das crianças. Então, eu gostaria de falar com vocês sobre os benefícios da leitura para as crianças. Então, a leitura ela é uma experiência riquíssima para o desenvolvimento infantil. Ela ajuda a criança a desenvolver a linguagem de diferentes maneiras, a criar narrativas, a ter um melhor desempenho em disciplinas escolares, o que hoje, muitas das nossas crianças encontram dificuldades. Então, a criança que lê muito, ela tem um excelente repertório de escrita. Ela consegue interpretar essa leitura. Ela consegue, durante uma situação problema, saber o que é necessário ser realizado nessa situação problema para resolvê-la. Então, criança que lê muito, ela é uma criança muito mais criativa, muito mais ativa do que uma criança que não tem o hábito de ler. Além disso, também, a criança que lê, ela incentiva muito a sua criatividade, a imaginação, e estimula o desenvolvimento de habilidades socioemocionais que serão importantes na vida adulta dessa criança. Então, eu trago hoje algumas dicas de como você pode estar ajudando o seu filho a criar o gosto pela leitura. Como primeira dica, eu trago que você deve ler com seus filhos. Essa é a primeira dica. Então, para que torne um hábito a leitura, ela precisa ser uma parte da rotina da criança. Para a gente criar uma rotina na criança, essa leitura ela tem que acontecer diariamente, tá? Mesmo então você tendo um cotidiano corrido, você vai ter que arrumar um tempo, priorizar um momento do seu dia para você ler junto com seu filho. Pode ser antes de dormir, pode ser após o café da manhã. O importante é que seja um horário tranquilo, no qual vocês possam ler sem pressa e sem interrupções, tá? Então você tem que demonstrar também interesse pela história. E você deve pedir a seu filho para contar o que acontece na imagem ou mesmo fazer leituras dramatizadas com ele. Vale tudo para deixar o momento mais divertido, mais interessante para o seu filho, ao mesmo tempo que vocês aumentam e reforçam seus laços familiares. Aumentar os laços familiares hoje é fundamental para todas as famílias. A gente, como eu já disse, a vida é muito corrida e nós acabamos não encontrando um tempo para sentarmos com os nossos filhos. Então, a gente tem que mudar essa rotina, correto? Segunda dica, crie um cantinho de leitura na sua casa. Pode ser qualquer lugar da tua casa, desde que seja um lugar tranquilo e apropriado para você mergulhar na leitura com essa criança. Você tem que criar um cantinho longe de distrações. Longe de televisão, de tablet, de celular, tá? Você fique longe, o ambiente tem que ser longe dessas distrações, porque senão a criança não vai prestar atenção na leitura. Você também pode reservar um espaço do quarto do seu próprio filho para guardar esses livros e utilizá-lo como um canto de leitura. Tá? A única dica é que esses livros eles têm que ficar visíveis e de fácil acesso para o seu filho, para que ele possa buscá-los e ter acesso a eles sempre que tiver vontade, sem depender de um adulto para estar auxiliando. Inove nos livros infantis.
Então a gente sabe que a demanda hoje de livros infantis, ela é enorme. Então temos livros de diversas formas, pequenos, grandes, coloridos, menos coloridos, né, de diferentes formatos, com ilustrações, sem ilustrações, poemas, músicas, personagens famosos, autores infantis clássicos, entre outros. Então temos uma demanda muito grande. Mas você deve procurar livros específicos para a idade do seu filho, isso é muito importante. Crianças, elas gostam de livros, e qualquer um que você der a ela, que tiver a imagem, ela vai gostar. Independente se está de acordo com a faixa etária dela ou não. Então, cabe a você estar direcionando isso. Então, a indicação da faixa etária de um livro leva em consideração a quantidade de textos, de imagens e de interações que a criança deve ter com essa história. Então, respeitando a faixa etária recomendada, mais fácil será a chance de sucesso. Pois um livro avançado demais para a faixa etária do teu filho ou atrasado demais, ele podem deixar a atividade sem graça, desengonçada ou cansativa para a criança. Ok? Então não vamos errar. Vamos respeitar a faixa etária recomendada para o teu filho. Não pressione ou transforme em obrigação a leitura, jamais. Isso é uma dica que os pais devem acatar. Usar a leitura como um castigo ou uma obrigação faz com que a criança desenvolva uma relação negativa com o livro desde cedo, tá? Então evite definir número de páginas para ele ler, nem cobre da criança que ela consiga ler sozinha antes do seu tempo. Se ela tiver alguma dificuldade, observe com atenção e, se necessário, procure especialistas como psicopedagogos para prestarem o devido suporte à sua criança, tá? Uma outra dica, dê vida aos personagens. Para deixar a leitura mais animada, que tal dividir as falas dos personagens e encenar as histórias? Você, seu pequeno e o resto da família vão dar vida às palavras. E o que é dar vida às palavras? Façam vozes diferentes, usem acessórios, criem cenários, deixem a imaginação solta, divirtam-se juntos. Isso é primordial. Um pequeno debate também após a leitura de um livro vai fazer com que seu filho interiorize ainda mais a história e os acontecimentos. Faça perguntas como: qual parte você mais gostou? Ou você acha certo o que o personagem fez? Assim, você estimulará o desenvolvimento e o aprendizado do seu filho. Use a tecnologia a seu favor. Regular o tempo e os locais de uso da tecnologia na infância é muito importante. Isso incentiva o interesse da criança em outras atividades, como ler um livro, por exemplo. Por outro lado, a internet ela acaba facilitando a busca e a compra de livros infantis online e até permite a criação de livros personalizados, a disponibilização de livros online que você pode usar com seu filho. Ou seja, use os recursos da tecnologia para tornar a leitura mais interativa e interessante. Uma outra dica é que vocês façam passeios de leitura. A leitura ela pode ser um novo passatempo da família. Explorar bibliotecas, livrarias da cidade é uma forma de lazer divertida, barata e que garante ótimos momentos juntos. Procure lugares que ofereçam espaços para se sentar com o pequeno. Deixe-o escolher os livros que ele quer ler e aproveitem para descobrir quais são os seus livros preferidos. Seja um exemplo. Essa é uma dica importantíssima. As crianças aprendem muito imitando o comportamento dos pais e acabam espelhando seus hábitos. Por isso é importante que os adultos da família também sejam leitores e deem um exemplo em casa desde cedo. Relaxem em família, enquanto cada um lê seu próprio livro. E também leiam juntos sempre. É uma dica muito importante. E para finalizar, escrevam seu próprio livro. Crie um livro exclusivo com seu filho. Vocês podem inventar um enredo para depois pensarem no tipo de narrativa e dividir a história em partes que possam receber imagens desenhadas pelo seu filho. Imaginou que legal? Então, esse era o assunto que eu tinha para falar com vocês neste momento. E eu agradeço a atenção de todos e até uma nova oportunidade.